Muito boa tarde, Brasil. Me chamou muita atenção a última pesquisa da Datafolha. Essa pesquisa ouviu nada mais, nada menos que mais de 8 mil pessoas, mais de 8 mil eleitores. Costumeiramente, beira 3 mil, fica entre 2 e 3 mil eleitores sendo ouvidos. E eles aproveitaram, é claro, fazendo uma boa pesquisa nos estados brasileiros, alguns deles pelo menos, e inclusive aqui também no Distrito Federal, para mostrar a opinião dos eleitores quanto aos nossos candidatos. E eu faço questão de entrar e mergulhar de cabeça nessa pesquisa, pela importância de ter ouvido aí quase 9 mil eleitores brasileiros em muitos municípios brasileiros. Para você ter uma ideia, vamos arredondar os números, foram ouvidos 8.601 eleitores em 323 municípios. Então, ela é bastante representativa. Tem outras pesquisas, tem a do BTG Pactual, que acabou de sair, Ibope também chegando junto, né? Mas eu acho que essa foi muito representativa. Para mim, que não entendo lá muito de ciência política, por isso eu me valho, mais uma vez, de 2 cientistas políticos. Estou recebendo hoje aqui Rócio Barreto. Seja bem-vindo mais uma vez, Rócio. Obrigado, Celso. Obrigado a você de casa, Gabriel. Celso, é muito importante a gente analisar essas pesquisas, porque, veja bem, nas eleições presidenciais de 2014, houve muito equívoco em relação às pesquisas num percentual de 3%, 4%, falando em linguagem mais clara. O Aécio Neves achava que iria ganhar as eleições e, no entanto, ele perdeu. Até pediu recontagem de votos. Isso lá em 2014. 2014. Marina então, achava que chegava no segundo turno. Exatamente. As pesquisas indicavam numa isso. Numa data como essa, próximo do dia 20, 25, Marina Silva estava com 29%, Dilma Rousseff tinha 24%, 25%, e Aécio Neves tinha apenas 16%. As coisas mudaram em 2 semanas. Então, a questão do número de pessoas pesquisadas, eu acho que vai no intuito de dar uma amostra mais qualificada e um percentual mais próximo do que pode acontecer. Deixa eu apresentar o Gabriel Rocha, que também está conosco aqui, cientista político, né? E já vou emendar a primeira pergunta, depois você cumprimenta o pessoal, Gabriel. Né? Você gosta muito de número. Para mim, eu achei muito representativo ouvir 8 mil eleitores. Mas sabe o que mais me chamou a atenção? Uma matéria, já citei isso aqui em vários programas, que eu li na Folha de São Paulo, onde se dizia que não se pesquisava nos pequenos municípios brasileiros e que lá a força do Bolsonaro poderia levar o candidato a se eleger no primeiro turno, porque nas cidades pequenas o grito é um só. Pelo menos é o que estava escrito. Seja bem-vindo, Gabriel. Boa tarde, Celso. É um prazer estar aqui. Boa tarde, professor Rócio. Adoro comentar sobre eleições, e esse é um ponto muito relevante, que a gente tem um dado histórico muito representativo, né? Na primeira eleição do Barack Obama nos Estados Unidos, ele não conseguiria eleger-se na prévia do próprio partido. Todas as pesquisas indicavam que ele não seria o candidato do Partido Democratas, né? E justamente porque ele focou a orientação estratégica dele nas prévias para os colégios eleitorais menores, colégios eleitorais ou que tinham domínio dos republicanos ou que não eram tão representativos. Isso fez com que ele conseguisse a candidatura pelo partido e, em seguida, se elegeu presidente dos Estados Unidos. Esse é um fator muito importante, até porque a grande maioria da população brasileira, e imagino que para qualquer outro país, ela reside no interior. Mesmo proporcionalmente, sejam municípios que você possa dizer individualmente desprezíveis para o cenário, mas no somar deles todos, eles são a grande maioria da população. Então, essa pesquisa traz esse dado muito pertinente para a nossa análise, porque nos dá um retrato fora do raio de comunicação habitual. Como está a percepção do eleitor, principalmente nessa eleição, que é a eleição onde as
mídias sociais tiveram grande relevo, onde esse eleitor que mais está vinculado à percepção pelo tempo de televisão, como ele está votando. Olha, vamos ver como é que agiu essa pesquisa, vamos ver números, né? Ela foi encomendada pela TV Globo, junto com a Folha de São Paulo, né? Como eu já disse, ouvindo 8.601 eleitores em 323 municípios. Coloque essa primeira parte da pesquisa, por favor. Jair Bolsonaro, do PSL, tinha 22% em agosto. Em 10 de setembro, subiu para 24%. Depois foi a 26%. Agora tem 28% das intenções de voto. Fernando Haddad, do PT, tinha 4%. Subiu para 9%. Cresceu para 13%. E agora 16%. Ciro Gomes, do PDT, tinha 10%. Depois 13%. Manteve os 13%. E agora tem novamente 13%. Geraldo Alckmin, do PSDB, tinha 9%, subiu para 10%, foi para 9% e agora tem 9% de novo. Marina Silva, da Rede, estava com 16%, caiu para 11%, foi para 8% e agora tem 7%. Álvaro Dias, do Podemos, tinha 4%, depois 3%, manteve os 3% e agora 3% de novo. João Amoedo, do Novo, tinha 2%, passou para 3%, manteve 3% e agora 3% novamente. Henrique Meirelles, do MDB, também tinha 2%, depois 3%, continuou com 3% e agora tem 2%. Vera Lúcia, do PSTU, e Guilherme Boulos, do PSOL, tinham 1%, depois 1% novamente, mantiveram o índice e agora ambos têm 1%. Cabo Daciolo, do Patriota, tinha 1%, manteve o índice nos 2 levantamentos seguintes e agora caiu para 0%. João Goulart Filho, do PPL, tinha 1%. Depois não pontuou, permaneceu com 0% e agora continua sem pontuação. José Maria Emael, do Democracia Cristã, não pontuou em nenhuma das pesquisas. Os eleitores que declararam votar nulo, em branco ou em nenhum dos nomes somavam 22%, depois 15%, passou para 13% e agora são 12%. Em agosto, 6% dos entrevistados disseram não saberem quem votar, número que subiu para 7%, caiu para 6% e agora são 5%. Esse final é interessante, não é não? É muito importante. Muito. Eu acho que o voto de ninguém, o voto não, que é nulo, branco e indeciso, ainda não sabe, e até mesmo as abstenções, são muito importantes nessa análise aí. Eu fui indagado um dia desse com relação às eleições serem definidas no primeiro turno. Eu não acredito nessa possibilidade, mas a única forma dessa eleição ser definida é que esse número caia a menos de 7%, que o Haddad caia a alguns pontos, Ciro caia a alguns pontos e o Alckmin caia a alguns pontos para que seja decidida no primeiro turno. Fora isso, a gente vai ter um segundo turno, ainda não se sabe quem serão os candidatos. Você vê queda de alguns deles, assim como aconteceu com a Marina, Gabriel? Bem, Celso, a gente já tem um lastro histórico dessas pesquisas que já nos dá uma linha de tendência muito clara, né? A gente consegue ainda ver uma tendência de alta do Jair Bolsonaro, uma tendência de alta ainda maior para o candidato do PT, o Haddad. A gente viu a estabilização nesses números, tanto da candidatura do Ciro quanto a do Alckmin, e a única queda que a gente tem significativa é o caso da Marina Silva, né? Essa semana, alguns candidatos vão começar, sem dúvida nenhuma, a trabalhar a ideia do voto útil. Já está no programa, por exemplo... A imprensa está falando muito sobre isso. O que é isso, afinal de contas? Bem, Celso, o cidadão tem a sua opção de votar num candidato X, mas ele não acredita que esse candidato X tenha chance de ganhar. E devido à rejeição que ele tem a um outro candidato que ele acredita ter mais chance de ganhar, ele vai e muda o voto dele para um terceiro candidato para poder rivalizar com esse que ele não gostaria de votar. Isso na ciência política a gente trata como um resultado chamado subótimo, que faz parte de toda a negociação da democracia. Você não consegue maximizar os interesses de todos. A democracia tende a ter um ganhador.
né? Apenas um candidato seria eleito. Então, se a sua opção de país não é a que tem chance de disputar, você estaria disposto a abrir mão de alguns desses preceitos, algumas dessas propostas, para buscar um outro candidato que se assemelharia um pouco mais com o que você quer, principalmente em detrimento daquele que tem uma maior rejeição sua. Em primeiro turno, isso então partiria muito mais do eleitor, que vendo o seu candidato lá embaixo, vai votar num outro porque não quer eleger o primeiro, por exemplo. Exato. Né? Agora, você já viu acontecer, e o Rossi também pode entrar nessa resposta aí, que é mais vivido do que você, né? Você é um quase menino perto do Rossi, né? Em eleições de primeiro turno, um candidato lá embaixo já virá e dizer, não, vou apoiar o segundo colocado e que eu não quero ver, no caso específico, vamos pegar Ciro e Bolsonaro, né? Exato. Né? Ou Haddad e Bolsonaro. Existe, Celso, mesmo porque muitos candidatos que estão aí, eles jamais admitirão que não conseguirão chegar. Mas vai morrer ganhando. Exatamente. Mas, numa reunião fechada, eles fazem essa espécie de apoio de forma mais neutra, de forma mais branca. Gabriel falou bem do voto útil aqui, e a gente vê que Marina Silva, o voto útil foi usado bastante nas eleições de 2014. Como eu falei anteriormente, Marina estava em primeiro lugar. Quando começou a ser bombardeada pelo PT, de Dilma Rousseff, e também pelo PSDB de Aécio Neves, Marina caiu. Então, o voto útil foi usado assim. Os eleitores de Marina, que não queriam Dilma no poder, votaram em Aécio. Os eleitores de Marina, que não queriam Aécio no poder, votaram em Dilma. Entendi. E isso fez com que... Aí vem a pergunta, se naquele ano de 2014, nas eleições que elegeram Dilma Rousseff, o bater na Marina fez com que ela caísse, o mesmo parece que não está acontecendo esse ano. Estão batendo no Haddad, ele está subindo. Estão batendo no Bolsonaro, tem um candidato que bate nos dois de uma vez só. Não vou dizer que é o Alckmin, mas você sabe que é. Entendeu? Isso parece que não está funcionando, não, Gabriel. Ou será que, nesses próximos dias, nós veremos uma diferença? Esse é um dado bastante peculiar, né? Normalmente, nós temos uma rejeição muito específica a um candidato só, né? Na eleição de 2014, a rejeição ao PT era o grande alvo, né? Você sempre tem rejeição a todos os partidos, mas o grande alvo naquela eleição era a rejeição específica ao PT. Então, isso possibilitou que a estratégia de atacar o PT surtisse algum efeito. Hoje, a gente tem duas grandes rejeições, são as duas que estão despontando, que é tanto a rejeição do PT, repetindo novamente esse ciclo de rejeições ao Partido dos Trabalhadores, e a nova rejeição que agora tem, que é em relação ao candidato Jair Bolsonaro. No momento que você tem os dois com as maiores rejeições despontando na frente da campanha, bater neles não surte mais efeito, porque o voto útil do eleitor que está vislumbrando uma disputa em segundo turno, continua vendo somente os dois como alternativa. Então, o voto útil hoje, a tendência natural é que o eleitor ou escolha o Bolsonaro ou escolha o Haddad. E a gente ainda tem muito espaço para ver esse voto útil se consolidar, porque nós temos duas candidaturas de grande envergadura que estabilizaram nas pesquisas, tanto a do Ciro Gomes quanto a do Alckmin. As duas candidaturas ainda não morreram para a disputa eleitoral. Você disse que a do Alckmin não morreu, então? Ainda não morreu, ainda existe possibilidade. Eu concordo que ainda é muito pequena, mas ela ainda existe a possibilidade, porque a interpretação de como o eleitor vai encarar esse voto útil pode sofrer alguma mudança durante essas 2 semanas. Mas o que a gente tem até esse exato momento é que tanto o Ciro quanto o Alckmin não perderam intenção de voto nas pesquisas. Então, eles têm os seus eleitores de forma bem fidelizada. E um outro fator que é muito relevante, que dificilmente eles vão mudar o tom das campanhas agora, é porque a composição dos partidos depende muito desse palanque. Os membros do PSDB que estão concorrendo à Câmara Federal dependem da candidatura do Alckmin a presidente. Então, o Alckmin, com certeza, não vai apoiar
nenhum outro candidato à sua frente até o momento do segundo turno, porque ele está chancelando muitas candidaturas a deputado federal, a senadores, a governo de estado, da mesma forma que o Ciro. Mas a gente tem uma tendência natural de imaginar, e política é uma caixinha de surpresa, então a gente não pode afirmar categoricamente que dessas candidaturas a gente tem uma tendência de um apoio velado, tanto do Ciro quanto da Marina, para a candidatura do PT, e é uma tendência velada, não necessariamente o candidato vai fazer esse apoio, mas o seu eleitor tem maior afinidade. São mais próximos, São né? mais próximos, e o Alckmin, os eleitores do Alckmin vão tender a fazer essa proximidade ao Bolsonaro, não por acreditar nas propostas do Bolsonaro, mas sim pela reprodução a qual o país vem vivendo pós-94 da polarização entre PT e PSDB. Então, o eleitor típico do PSDB dificilmente vai apoiar uma candidatura do PT, mesmo que tenham mais similaridades dentro do seu programa do que o Bolsonaro. Mas essa mudança cultural dessa polarização, a gente vai precisar de mais algumas eleições para isso ser mudado. Eu volto a insistir que eu gostei demais de uma pesquisa que ouviu 8.601 eleitores. Ela é super representativa e eu acho que ela traz os números mais exatos disto que você acabou de dizer, a tal da rejeição. Coloque aí, por favor. Jair Bolsonaro aparecia com 43% de rejeição. Passou para 44%, agora foi para 43%. Marina Silva, 29%, depois 30%, agora tem 32%. Fernando Haddad tinha 22%, foi para 26%, agora 29%. Geraldo Alckmin, 24%, depois 25%, agora 24%. Ciro Gomes tinha 20%, depois 21%, agora 22%. Vera Lúcia, 19%, depois 19% novamente, e agora 19% mais uma vez. Cabo Daciolo também tinha 19%, foi para 18% e agora voltou para 19%. José Maria Eimael, 18%, depois 17% e está com 17% novamente. Guilherme Boulos aparecia com 17%, depois 17% e agora está com 18%. Henrique Meirelles, 17%, manteve o índice e agora, mais uma vez, 17%. Álvaro Dias estava com 14%, depois 16%, agora tem 15%. João Amoedo tinha 15%, depois também 15% e manteve os 15%. João Goulart Filho, 15%, foi para 14% e agora voltou aos 15%. Os que disseram que rejeitam ou não votariam em nenhum eram 5%, depois 4% e agora 4% de novo. Na primeira pesquisa, 2% disseram que votariam em qualquer um ou que não rejeitam nenhum. Depois, 2% de novo. E agora, 2% novamente. Não souberam, 6%. Depois, 5%. E agora, 5% de novo. 8 a 14. Brincadeira, né? Eu não entendo como é que pode acontecer, por exemplo. A Marina estava razoavelmente bem nas pesquisas, colado ali, disputando um segundo lugar. De repente, ela despenca. E já nos números da rejeição sobe. Como é que a gente explica isso, Gabriel? Bem, essa eleição a gente está tendo a felicidade de ver que a intenção de voto e a rejeição, eles têm trajetória, não um número, mas trajetória inversamente proporcionais. Então, conforme você tem aumento da rejeição, você tem a tendência de aumento de votos também. E isso é um dado muito alarmante, porque a gente está vivendo uma democracia a qual as pessoas estão muito mais preocupadas com o seu aspecto da rejeição para a definição do seu voto. Então, o projeto de país em si, hoje, para o eleitor brasileiro, e dado essa tendência da pesquisa de rejeição, está muito mais vinculado ao que ele não quer de país do que o que ele quer do país. Você pode ver que todos os candidatos têm uma tendência de rejeição absolutamente estável. As pessoas não mudaram a rejeição, mesmo com esse período de campanha já estabelecida, você tem uma forte tendência a manter todos eles iguais, tirando as 4 principais candidaturas, 4 não, são 5, né? As 5 principais candidaturas, a quais essa rejeição está oscilando, conforme está oscilando também a sua intenção de voto. E um dado muito importante é que a gente manteve em 2%, em toda a trajetória da pesquisa,
a intenção de voto em qualquer um. E esses 2% representam aquele sentimento que a gente já tratou aqui do votar em quem vai ganhar mesmo, que o eleitor Eu não perco meu voto. Não perco o meu voto. Então, a gente tem uma forte tendência que o candidato que chegar ao segundo turno, na frente, tende a ganhar esses 2% dos votos já de saída só pelo fato de ter liderado. Então, é quase como se fosse um bônus por ele ter chegado em primeiro lugar no primeiro turno. É uma margem muito pequena, mas dada essa circunstância em que todas as pesquisas de cenário de segundo turno estão apontando empate técnico, essa diferença pode ser exatamente a determinante. Então, talvez os partidos hoje comecem a pensar em até reduzir os seus gastos em segundo turno em prol de conseguir fazer esse sprint final agora no primeiro turno para conseguir essa possibilidade de passar para a segunda rodada com essa margenzinha um pouco a mais. Isso é muito importante para o nosso eleitorado hoje, saber quem vão ser esses cenários para segundo turno, da mesma forma que estão tentando se tirar de todos os outros candidatos que se mantiveram absolutamente estáveis, tanto na intenção de voto quanto na rejeição, em quem eles vão apoiar. Uma pergunta que não pode deixar de ser feita de jeito nenhum. Assim como nós vimos 2% votando em qualquer um, em todos eles, e vai pular para aquele que estiver na cabeça, né, porque eu não perco o meu voto, é assim que eles falam. Nós vamos ver a mesma coisa acontecer também em termos políticos. O Centrão vai pular para onde? Celso, isso é bem relativo. Ou vai rachar? O Fernando Henrique escreveu uma carta e postou no Facebook, e ele disse que não estava falando... Os principais jornais do Brasil mostraram também. E não estava falando para os partidos, nem para os candidatos, e sim para os eleitores. Agora, com relação a essas pesquisas, o Gabriel falou que o Alckmin não está morto. Eu também não o vejo morto. O PSDB é uma força tremenda que sempre esteve aí. Apesar do desgaste da Lava Jato, do desgaste do Aécio... Do Centrão. Do Centrão, exatamente, por estar próximo ali ao governo Temer. Houve um desgaste tremendo, mas não está morto. Isso daí pode ser refletido de alguma forma. Eu creio que o Aécio não vai ficar estabilizado e muito menos cair. Se é uma coisa que nós não podemos fazer é negar a capacidade do Alckmin. Não, exatamente. O Alckmin tem experiência como gestor e também tem um tempo de televisão, Celso. Os últimos programas de televisão vão ser decididos, tal como foi decidido na última eleição, e também vai ser decidido Aconteceram exatamente nas semanas finais? Sim, exatamente. Como eu falei, 2014? nos dias 20 e poucos do mês de setembro, Marina Silva estava em primeiro lugar com 29%. Sequer foi ao segundo. Aécio Neves tinha apenas 16%, enquanto Dilma Rousseff tinha entre 23% e 25%. Não me recordo agora o percentual. E foram para o segundo turno. Dilma e Aécio, que estavam em terceiro lugar com apenas 16%. Mas agora, um outro fator que a gente deve levar em consideração, que muitas pessoas achavam que o número do voto não seria superior a 30%, isso é uma inverdade, porque a gente estava colocando como base as eleições do Tocantins e as eleições do Amazonas no ano passado. Isso aí não vai ser contado. E uma outra questão, a facada que deram no Bolsonaro, ela sangrou mais no Alckmin do que no próprio Bolsonaro. Isso fez com que ele continuasse a curva ascendente nas pesquisas. Isso daí foi um fator importantíssimo. O isolamento que você acabou de falar aí, Rosso. Deixa-me entender, que eu entendendo, o telespectador vai entender também. Veja bem o seguinte... Esse sangramento aí está Quando eu falo o sangramento... Nem no Bolsonaro não sangrou, mano, velho. Literalmente não sangrou no Bolsonaro. Mas um sangramento de forma, assim, metafórica, a quem sangrou, quem sentiu mais a ferida do Bolsonaro foi o próprio Alckmin, que vinha com um processo, uma campanha forte na televisão, muitos recursos financeiros, pois teve ali ao lado dele a maior parte dos partidos, maior tempo de televisão que dava para fazer um espetáculo. Apesar da televisão
nessas eleições de 2018, ter reduzido a praticamente a metade, a 25%. Então, 25 minutos diários para os presidentes. Ou melhor, do horário eleitoral. 12,5 para os candidatos a federal e 12,5 para os presidentes. Verdade. Mas dava para fazer um espetáculo. Talvez ele não tenha o pessoal do marketing dele não tenha entendido o que as pessoas querem ver na televisão. Desgastar um candidato para o eleitor roxo daquele candidato, ele não consegue desgastar. Ele está fazendo esse eleitor roxo levantar uma bandeira. Exatamente, levantar uma bandeira e fixar o voto e ficar com o voto cristalizado, que quer dizer que aquele eleitor não vai mudar de voto. Então, esse foi o sangramento da facada no Bolsonaro, que repercutiu e refletiu mais no candidato Alckmin do que nos outros candidatos e até mesmo o próprio Bolsonaro, que sofreu o atentado. Comenta aí, Gabriel. Bem, o professor Rossel está coberto de razão, né? Mas eu talvez não colocasse estritamente só o Alckmin, né? Sim. Afetou diretamente também o Ciro, talvez a candidatura com mais propensão à planície, né? De tentar agregar gente de vários espectros ideológicos, e ela absolutamente estabilizou, né? E o sangramento também motivou o desidratar da Marina Silva. Eu acho que talvez a maior facada quem levou foi a candidatura da Marina Silva, porque é uma candidatura que tem como propósito um voto de opinião, né? O eleitor típico da Marina Silva é um eleitor que está preocupado em ter um voto de opinião mais orientado ao centro-esquerda, né? E nesse momento, com essa facada, se viu que não teve a reação devida dela para se posicionar como conciliadora. E isso possibilitou, primeiro, a estabilização do Ciro, porque ele poderia ter perdido mais, mas provavelmente ele perdeu alguns votos, mas e ganhou alguns da Marina, devido a essa polarização. Então, dá esse cenário de que estabilizou. E o caso do Alckmin realmente é muito emblemático, porque desde do segundo governo Lula, né, da segunda candidatura que o presidente Lula foi eleito, o PSDB vem sistematicamente se embasando a chegar ao segundo turno na estratégia do voto útil. E depois da facada, a estratégia do voto útil não surtiu tanto efeito. Então, colocou o PSDB num posicionamento estratégico novo para eles, né? E eles não estão sabendo ainda lidar com isso. O programa do PSDB está estritamente hoje focado no voto útil, né? Conclamando os eleitores desses outros candidatos a evitarem que o PT vá para o segundo turno. E isso talvez não vá surtir efeito nenhum, até porque se hoje o cenário que está apontado é que o Bolsonaro está liderando e ele representa e carrega esse antipetismo, é muito mais fácil para o eleitor votar no Bolsonaro do que nessa migração. Aqui em Brasília, candidatos ao Senado. Um candidato ao Senado que já estava quase ocupando a segunda vaga, né? Nós víamos o crescimento da menina, a Leila, crescendo sim, mas o Cristóvão se desidratando. E o Isalci encostando já no Cristóvão e ele subindo. A partir do momento em que fizeram aquela propaganda, batendo na Leila e batendo no Cristóvão, elas não surtiram efeito. Leila cresceu assustadoramente, para eles, pelo menos, que estavam esperando que ela caísse, e o Cristóvão voltou a crescer mais uma vez. Os números mostraram claramente isso. Quer dizer, essa história de bater, será que leva a lugar algum? O Alckmin, por exemplo, ele já inicia o programa dele dizendo que você não deve ir nem tanto à direita e nem tanto à esquerda. Ele ocupa o programa eleitoral dele gastando tempo com uma estratégia que não tem funcionado. É isso que eu chamei a atenção. A equipe de marketing e os estrategistas do Alckmin estão gastando o tempo dele de forma inadequada, usando os recursos financeiros para custear a campanha do Alckmin de forma equivocada. Isso não tem surtido efeito. E
A gente tem que lembrar que a campanha foi reduzida de 90 para 45 dias somente. A gente já entrou... E o tempo diminuiu também. Exatamente. A gente já entrou em praticamente 60% do tempo de TV, do tempo de campanha. Se não mudar a estratégia imediatamente, nessa semana, não vai ter surtido nenhum efeito. Vai continuar sangrando. Uma outra coisa que o Gabriel chamou a atenção aqui, que o sangramento foi maior na Marina, é porque a facada foi próximo àquele último debate em que a Marina se desentendeu de forma bem contundente com o candidato Jair Bolsonaro. Eles ficaram discutindo de forma assim, bem contundente mesmo, e que viralizou na internet aqueles vídeos, por parte do pessoal do Bolsonaro e por parte da Marina. E após ele ter o sangramento e ela não ter se preocupado em contabilizar e creditar aquele tempo, aquele equívoco ali, principalmente com relação à facada do Bolsonaro, ela não contabilizou aquilo dali, então ela foi perdendo e o sangramento foi continuado para ela. Ela está numa situação que eu creio ser irreversível nesse momento. Quando a gente percebe alguém subindo, né, já alguém quer passar a foice e cortar a subida. Porque a pesquisa Nós estamos vendo também, vou ascendência. citar o Distrito Federal, embora a gente esteja debatendo mais em termos nacionais, né, mas eu tenho que citar, por exemplo, aqui em Brasília, estávamos lá, uma briga de primeiro lugar entre o Hollenberg E Eliana? E a Eliana. A Eliana subiu e continua lá em cima. Distanciou. E aí o segundo lugar é que fica numa disputa danada entre o Hollenberg e o Fraga. O Fraga. E agora o Ibanez, que estava lá no finalzinho, 2%, 3%, né, em algumas pesquisas 4%, 5%, o homem chegou na posição encostada do segundo lugar, mano. Como é que a gente explica? Ele vai apanhar, pode subir mais porque vai apanhar? O que você acha, Gabriel? Bem, o caso aqui do Distrito Federal é bastante emblemático e a gente até tratou isso em um programa anterior, que era meio que inevitável a estrutura do Ibanez gerar resultado, né? É uma campanha que está dotada de bastante recurso, proporcionalmente aos outros candidatos, ele tem muito mais recurso do que os outros. E ele é um candidato que está fazendo política à moda antiga. Ele realmente está gastando sola de sapato. Ele está no meio do povão. E como a gente está vivendo uma eleição, um momento político no Brasil, onde o fator rejeição tem sido mais relevante, ele sim está conseguindo usufruir da onda do voto útil. Porque os outros candidatos todos têm um índice de rejeição aceitável não, considerável. Uhum. E ele, justamente como é uma figura política nova, né, é o primeiro cargo público que ele está disputando, ele não tem essa rejeição. Então, isso possibilita, né, somado o recurso que ele tem para fazer campanha, o posicionamento dele de ser um candidato realmente fazendo campanha na rua e com baixa rejeição, que o crescimento dele pode ser sempre bastante significativo, sendo que seja possível até ele ir para o segundo turno. Mas também acho que a gente tem que ir com calma, ainda 2 semanas é pouco tempo. Tem muita água debaixo dessa ponte, né? É pouco tempo, mas dado que a campanha agora é de 45 dias, 2 semanas é 40% da campanha, então a gente ainda tem muita coisa para ver. O Hollenberg representa hoje o status quo, ele é o governador, né? É um governador que não tem uma boa avaliação, mas também não é um governador que tem um índice de rejeição para quem está com a caneta muito alto. Então, é muito imprudente da gente tirar o Hollenberg do cenário. Muitas pessoas já tentaram tirar, quando ele estava em 3º, 4º na pesquisa, dizendo que a rejeição não ia colocar, e ele está crescendo a passos lentos, talvez não dê tempo, essas 2 semanas, para ele, nesse ritmo de crescimento, chegar ao segundo turno, mas é importante salientar, com aquilo que a gente falou anteriormente, que o candidato, o Fraga, ele está posicionado dentro do espectro do eleitor de uma forma muito peculiar, que faz com que ele também tenha um crescimento muito interessante. Ele está dentro da coligação do Alckmin, a qual dá o suporte para ele, e aqui é um palanque muito importante para a candidatura do Alckmin, mas como ele tem uma pauta
mais à direita, militarizado, até pela sua carreira Não, policial. e ele fala claramente que vai votar no Bolsonaro. Ele sentado aqui. Ele tem também esse duplo palanque para ele. Verdade. Né? Então, o torna um candidato, talvez, o com maior palanque aqui no Distrito Federal. Então, a candidatura dele é extremamente relevante. Talvez a grande surpresa, de fato, dado esse cenário considerando o palanque, seja da Eliana Pedrosa, que é uma candidatura sem um palanque específico, porque o partido dela está coligado com o PT nacionalmente, mas aqui também tem uma candidatura própria do PT, então aqui ela está sozinha. E mesmo assim ela continua avançando, mantendo a liderança na pesquisa. Muitos disso, com certeza, se deve a todos os anos que ela esteve à frente da Secretaria, né, do Amparo Social, da área social. Uma bela secretaria. E também, da mesma forma que o Ibanez, é uma candidata que está fazendo a sua campanha na rua, gastando bastante sola de sapato. A verdade é o seguinte, ela ficou longe da política por esses 4, 5 anos aí, ou até mais um pouco, né? E isso conta. Mas o que está contando também são nomes que não faziam parte da política, né? A Leila e o Ibanez. Exatamente. Crescendo. Vamos levar para a área nacional? Vamos. Né? O cidadão que é do Novo e que está tendo um aumento até expressivo para quem não tem tempo nenhum para poder se manifestar, se ele tivesse tempo de televisão, ele poderia estar lá encostado no segundo lugar, não? Celso, eu acho que ele... Não digo encostado no segundo Mas fazendo lugar, bonito, pelo menos. mas estaria fazendo bonito. Ele estaria equivalente a uma campanha do Ciro Gomes. O candidato Amoedo, do partido... Você está dizendo que o Ciro Gomes não está fazendo uma boa campanha, não? Não, digo sim. Pelo contrário, eu estou fazendo que ele estaria numa campanha equivalente ao do Ciro Gomes, se houvesse tempo de TV e se fosse uma figura mais conhecida. É porque ele traz o debate em relação à privatização. As pessoas que não estão ligadas ao Estado, que preferem pagar menos numa conta de luz ali, do que ter uma intervenção do Estado, ou seja, assim, a pessoa que pretende ter o Estado mais privado, o Estado mínimo, essas pessoas com certeza estariam votando no Amoedo, tal como foi feito com o candidato Dória nas eleições municipais do ano passado. O Dória veio com aquele discurso, ele veio com um discurso inovador, de que trabalhou desde cedo, aquele trabalhador ali que conseguiu tudo através do seu esforço, que estava ali acordando cedo. Então, esse mesmo discurso vem com o Amoedo. Apesar dele ter declarado um patrimônio de R$500 bilhão, ele estaria ali competitivo. Porque o que as pessoas querem ver é isso, é aquele candidato que vai para frente, que fala que vai combater a insegurança, vai combater o desemprego, e ele é um empresário que pode mostrar tudo isso. Verdade. Então, em relação a isso... Que bom que você tenha citado o Dória aí. Eu gosto dessas coisas de número e das disputas. Vamos, né, citamos um pouquinho de Brasília, mas mais para mostrar o que está acontecendo. A mesma coisa vai para São Paulo. Dá para mostrar aqui para mim, por favor, Mário? Né? O Dória com 26 de intenção de votos e logo em seguida vem o SCAF com 22. Ambos, com certeza, irão para o segundo turno. Que os próximos estão lá, depois do Dória, vem 17 em branco nulo, né? Depois vem o Márcio França, atual governador, e aí desce lá para o menino, o Luiz Marinho. Mas, presta atenção desse lado aqui. Mostra para mim, Mário. Segundo turno, Dória e SCAF. SCAF sai na frente com 40, Dória fica lá embaixo com 36. Não é tão baixo. Quer dizer, ele já não é... Não, mas ele já não é aquele cara não político da época de candidato a prefeito. Aliás, ele não fez uma boa prefeitura, com certeza. Eu vou pegar para você aí essa oportunidade que você deu em relação ao Dória e falar aquela questão, porque nas eleições municipais de São Paulo, o número de votos nulos, em branco e de abstenções, o voto não, foi superior ao número de votos que o Dória teve e ganhou as eleições, diga-se de passagem, do Haddad em 2016. Isso aí é um fator importante. Esse ano, tanto nas eleições para governo, tanto nas eleições presidenciais,
o número de votos brancos, nulos e abstenções serão bem menores do que as pessoas estavam esperando. Isso é um fator importantíssimo, porque isso daí vai em relação também à rejeição. Quanto menor o número de votos não, os votos válidos serão maiores. Esses votos que as pessoas estão indecisas serão fundamentais para decidir as eleições, tanto presidenciais como locais, em todos os estados. A grande pesquisa Datafolha fez também uma simulação de segundo turno, que eu acho que vale a pena a gente dar uma observada. Coloque aí, por favor. Num segundo turno entre Jair Bolsonaro e Marina Silva, Bolsonaro tem 42%, Marina 41%. Eles estão tecnicamente empatados. Brancos e nulos, 16%. Não souberam ou não opinaram, 2%. Se a disputa fosse entre Ciro e Alckmin, 41% disseram que votariam em Ciro, 34% em Alckmin. Brancos e nulos, 22%. 2% não souberam ou não opinaram. Numa disputa entre Alckmin e Bolsonaro, 40% disseram que votariam em Alckmin, 39% em Bolsonaro. Os candidatos estão empatados pela margem de erro. 19% votariam branco ou nulo e 2% não souberam ou não opinaram. Se os candidatos do segundo turno fossem Alckmin e Marina, 39% votariam em Alckmin, 36% em Marina. Os dois candidatos estão tecnicamente empatados. 23% votariam branco ou nulo, 2% não souberam ou não opinaram. Num cenário com Ciro e Bolsonaro, 45% escolheriam Ciro, 39% Bolsonaro. Branco ou nulo, 14%. Não souberam ou não opinaram, 2%. Numa disputa entre Alckmin e Haddad, 39% votariam em Alckmin, 35% em Haddad. Os dois estão empatados no limite da margem de erro. Brancos e nulos, 24%. Não souberam ou não opinaram, 3%. Numa simulação entre Bolsonaro e Haddad, 41% votariam em Bolsonaro, 41% em Haddad. Os candidatos estão empatados. 15% votariam branco ou nulo. 2% não souberam ou não opinaram. Se os candidatos fossem Marina e Haddad, 37% escolheriam Marina, 37% votariam em Haddad. Os dois estão empatados. Brancos e nulos, 24%. 2% não souberam ou não opinaram. Numa simulação entre Ciro e Marina, 45% votariam em Ciro. Marina teria 31%. Branco ou nulo, 22%. Não souberam ou não opinaram, 2%. Entre Ciro e Haddad, 42% escolheriam Ciro, 31% Haddad. 25% votariam branco ou nulo e 3% não souberam ou não opinaram. Gosta de número, Gabriel. Comenta aí. Bem, Celso, é muito interessante a gente ver sempre as simulações de segundo turno, que às vezes elas estão descoladas um pouco do que está se apresentando como real, né? A gente tem simulações que não se apresentam como razoáveis, né? Hoje, com o cenário que a gente tem hoje, é impensável a gente ver o Bolsonaro fora do segundo turno. Com certeza. Seria impensável, né? Isso não quer dizer que não possa mudar em 2 semanas, mas hoje, dentro das simulações que a gente não tem por que não considerar o Bolsonaro nela. E o que a gente encara, mesmo com todas essas simulações, é que a gente tem o candidato Ciro como candidato com maior capacidade de interlocução com o eleitor, né? Em todos os cenários é o que absorveria melhor a relação de rejeição contra qualquer outro candidato. Então, talvez o Ciro hoje seja o candidato que gere a maior possibilidade do voto útil, né? Se a candidatura do Ciro conseguir trabalhar de fato a ideia do voto útil, ele se torna uma candidatura com muito mais musculatura. Mas, ao mesmo tempo, ele está patinando um pouco justamente porque dentro do espectro da esquerda a gente tem um número muito maior de candidaturas. Então, para ele é muito mais difícil se consolidar, até por causa do aspecto cultural que a gente tem da polarização PT-PSDB. É muito difícil para o eleitor convencional não vincular o PT como seu principal representante de esquerda. Então, Ciro teria que, nessas 2 semanas, conseguir romper isso, né? E sem se aproximar do PT, que é um desafio hercúleo. Beira uma utopia
Nem a pau, Juvenal. Como ele mesmo disse, né, que não se aproximaria, mas a gente entende que seria muito importante ele conseguir fazer esse deslocamento da cara de ser um candidato do PDT, talvez o partido que esteja entre os mais à esquerda do nosso país, é o único filiado à Internacional Socialista, né? Então ele precisaria fazer essa interface, porque o eleitor consegue ver isso, né? Em todas as simulações o Ciro está na frente, né? E você vê também que o aspecto da rejeição impacta diretamente no número de brancos e nulos. Na simulação de segundo turno, conforme for, quanto maior é a rejeição, menor é o número de brancos e nulos. Então, as candidaturas que têm grande número, a simulação de segundo turno que tem maiores números de brancos e nulos, são as que têm menores rejeições. Então, verdadeiramente, esse dado deixa muito claro que o eleitor está pautando muito mais o seu voto por quem ele não quer que seja eleito do que o projeto de país que ele escolhe. Eu acho que toda pesquisa deve ser levada em consideração. Eu imagino que sim. Não, sem lógico, dúvida. evidente que a gente deu um destaque para uma que ouviu quase 9.000 pessoas, 8.601 eleitores. Então, para mim, ela é super representativa, acima de tudo por ter ido a 323 municípios brasileiros. Exato, eu ia destacar isso, que levou em consideração mais de 5% dos municípios brasileiros. Muito mais, com certeza. Agora, saiu um levantamento do FSB BTG Pactual, agora, né? E mostra, por exemplo, que o Bolsonaro teria 33, o Haddad já teria 23, o Ciro teria caído para 10. Isso a gente tem que levar em consideração. Eu não sei direito como é que o BTG Pactual faz com a FSB esse tipo de pesquisa, se é por telefone. Na maioria das vezes é por telefone, não vão a campo. O Alckmin também caiu para 8, Marina para 5, e o João Amoedo, que a gente comentou agora, que se tivesse tempo de televisão, poderia ser uma candidatura expressiva, está com 4. Exatamente, Celso. Vamos levar em consideração esse levantamento aí e ver as próximas pesquisas, porque eu costumo analisar a pesquisa não pelos números em si, eu vejo pela ascendência, eu faço a comparação das primeiras pesquisas do mesmo instituto e vejo a curva, se está ascendendo, se está descendo, coisas nesse sentido para poder fazer esse comparativo e essa análise. Foi o que eu fiz em 2014. Em 2014, eu só lembro que teve um instituto que foi o mais próximo da realidade que aconteceu. O que não aconteceu com Datafolha e Ibope em 2014. Em 2014, erraram feio, né? Eles se equivocaram bastante. Então, eu acompanhei um outro instituto. Por isso que eu gosto de comparar pesquisas anteriores. Não em si, somente uma pesquisa. Mesmo por telefone, ela tem sua validade, Sim, né? tem sua representatividade, tem sua validade, tem sua coerência e está próxima de acertar, tal como uma pesquisa feita a campo. Eu me lembro que na semana passada, Gabriel estava com o Lucas aqui, né? E você comentou exatamente que também não olha muito para números, você vê exatamente o subir e o descer, não é isso? Exatamente. Exatamente. Né? A gente pode ter diversidade de metodologia de um instituto para o outro, né? Isso não invalida a pesquisa, né? Pode apresentar, inclusive, resultados numéricos muito diferentes, mas o que não pode apresentar, de fato, muito divergente é essa trajetória. Né? Então, você pode ter em um instituto que dê um aumento muito maior para um candidato do que em outro, mas para a gente o importante é que foi sinalizado que houve um aumento. E esse aumento pode posicioná-lo dentro do ranqueamento dos candidatos postulantes ao segundo turno. Né? Tudo indica, vocês mesmos citaram isso aqui, que Bolsonaro estaria no segundo turno. A não ser que, como diz o outro, a chuva seja totalmente diferente dessas que têm caído aí. Quem seria? Dá para precisar quem seria o segundo? Se Haddad, se Ciro, se Alckmin, ou vamos deixar para o eleitor mostrar isso na urna? Para você, Gabriel, nós só temos menos de um minuto. Tá certo. Não, hoje está muito
confortável para a gente falar isso, porque é hoje, né? A gente ainda tem 2 semanas. Hoje. 2 semanas. Hoje o cenário é muito claro que a candidatura do PT tem mais musculatura que as outras que estão postulando. Seria, então, Bolsonaro e Haddad. Isso justamente justifica, inclusive, a pesquisa de segundo turno, mostrando que eles estão absolutamente empatados e com o menor número de todas as pesquisas de segundo turno com votos brancos e nulos. Você assina embaixo? Nesse momento, Haddad e Bolsonaro. O que não a gente pode admitir é que não haja mudança nessas 2 outras semanas. A gente tem candidatos muito competitivos, muito competentes. Eu creio que pode haver mudanças. Tá bem. Olha, obrigado mais uma vez. Eu acredito que eu vou ter que explorar vocês, não só uma vez por semana. Daqui para frente eu tenho que, no mínimo 2 vezes por semana, a gente falar sobre essa questão e as novas pesquisas. Ibope, Datafolha, BTG Pactual, está todo mundo fazendo mais pesquisas agora, e aí chegou aquela hora que vão fazer uma hoje, outra amanhã e outra depois, né? Com certeza. Eu agradeço a vocês. Deixar um convite para ti, Rócio. Participa do programa amanhã comigo, que a gente vai falar sobre violência da mulher. Participo. Professora Valesca Zanello estará conosco aqui, e eu vi um programa muito bom que você fez na TV comunitária a esse respeito. Perfeito. Tá bem? Vou sim, Por com favor. certeza. Conte comigo. Né? Amanhã, então, a gente fala sobre violência contra a mulher. Olha, professora Valesca Zanello, ela tem um livro a esse respeito e tem um trabalho dos mais dignos de ser mostrado. Vale a pena você conferir. É nesta quarta, 1h30 da tarde. Um grande abraço.